vamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. Não te aflijas, porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir. O templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar o ferido. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem. Em todas as situações, em todas as criaturas. Não perdeu tempo em provações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre, alicerçando cada ensinamento com a sua própria explicação. Continuamos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nós sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitaremos discussões, agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra, o fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-lo. Obrigada, Lisa. Boa noite a todos, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos e também bem-vindos as pessoas, nossos irmãos que hoje estão vindo pela primeira vez. Que consigam sair daqui mais leve de poder chegar. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, guardar Jesus em nossos corações e receber da espiritualidade amiga bênçãos de paz, de amor e de serenidade. Agradecemos a Deus termos conseguido chegar até aqui o nosso Centro Espírita Kardec, vencendo os princípios que sempre se põem em nosso caminho. Pedimos a cada um de nós muita saúde, muita proteção, muita paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Hoje temos para a nossa explanação doutrinária o nosso querido amigo e companheiro de ideal kardecista, o senhor Antônio. Ele trabalha no Centro Espírita Amor e Fraternidade da cidade de Cachoeirinha. Lembremos positivamente para que ele consiga passar para nós tudo aquilo que ele estudou com muito carinho. Que Jesus abençoe. Queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, o meu cordial boa noite. E que os mentores espirituais me iluminem para que eu possa transmitir a todos vocês uma bela mensagem sobre obsessão e desobsessão, que está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 23. Desde a época da grande civilização, desde o início da civilização, a obsessão é um mal coletivo que atinge quase toda a humanidade. É a dor da alma, do espírito encarnado e desencarnado,
surgindo assim várias enfermidades. Eis que a medicina luta para descobrir as causas dessas dores, dessas enfermidades e desse sofrimento, e não a consegue. E por mais que nós tentamos afogar as nossas dores, os nossos sofrimentos no álcool e nos tranquilizantes, sempre ficará uma pergunta à procura de uma resposta. Por que que isto está acontecendo comigo? E nós vamos encontrar a resposta dentro da doutrina espírita, na farmacopeia do Evangelho, tendo o Mestre Jesus, o médico de todas as almas, de todos os espíritos, tanto encarnado como desencarnado, que para cada um o tratamento é diferente no trabalho de desobsessão da doutrina espírita, porque ao momento que nós entrarmos por aquela porta, nós já estamos sendo socorridos pelo plano espiritual, nós já estamos sendo atendidos. E ao momento que nós vamos frequentando essa queridíssima doutrina, nós vamos curando das nossas dores nos trabalhos de desobsessão realizado pelos trabalhadores da casa espírita, que é praticar o bem, sentir o bem e viver o bem. E o que é obsessão? E Kardec vai responder lá no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, que obsessão é a demação de um espírito malfazejo sobre o espírito encarnado que somos nós, com uma única finalidade, de praticar o mal. Por isso que essa doutrina maravilhosa traz todos os trabalhos de desobsessão, que é o bem combatendo o mal. E nós vamos ver que Kardec classifica a obsessão do desencarnado para o encarnado. E ela é infinita. Um exemplo que mesmo os grandes médiuns, os grandes espíritas, como Divaldo de Franco, ele foi obsidiado por um espírito durante 27 anos. Por fim, ele usava uma máscara, que era chamado o espírito máscara, obsediando o trabalho de Divaldo de Franco. Até que um dia largaram dentro, na beira da porta, uma caixa com uma criança, já com a boca cheia de formiga. E Divaldo o acolheu, socorreu, o tratou, mesmo não tendo mais lugar ali dentro da mansão do caminho. E na próxima manifestação espiritual, aquele espírito irredutível, com seu coração endurecido, se apresenta e diz que a partir daquele momento ele não ia mais obsediar o Divaldo, porque aquela criança que estava ali era a sua mãe nessa última reencarnação. Veja o quanto a espiritualidade trabalha para que nós, tanto desencarnados como os encarnados, se corrigimos. Mas também pode ser o contrário, de nós, espíritos encarnados, contra o espírito desencarnado. Nos trabalhos de mediúnico é muito comum, principalmente aqueles casais que viveram anos, criaram os seus filhos, criaram os seus netos, e de repente estão os dois ali juntos, companheiros, e de repente um parte. E às vezes a gente atende cada caso, e quando chega na mesa mediúnica, a gente pede, os trabalhadores da casa espírita, pede para aquele espírito partir.
eu quero ir, eu quero partir, mas ele não deixa. Viktor Frankl, ele venceu 4 campos de concentração nazista e sobreviveu aos 4 campos. Esse psiquiatra austríaco, ele criou uma terapia que chama logoterapia, a terapia do sentido da vida. E um certo dia um médico o procurou, que há 2 anos ele estava sofrendo. Há 2 anos ele não conseguia mais ter paz, estava num estado de depressão ao ponto de cometer o suicídio. E quando Viktor Frankl pergunta para ele se ele amava muito a esposa, muito. Ela amava muito você, demais. Vamos. E ele deixou que ele narrasse toda a sua dor e todo o seu sofrimento. E esse médico diz para Viktor Frankl: já fiz todas as terapias, já fiz todos os tratamentos. O Senhor é a única solução. E Viktor Frankl diz para esse médico: vamos inverter as coisas. Vamos fazer que, em vez dela ter desencarnado, fosse você, quem sofreria mais? Naturalmente que era ela. Então, por ela desencarnar e partir antes de você, você a poupou do sofrimento dela. Pague o preço. Paga o preço pelo amor que você sente pela sua esposa. Tem que pagar o preço. E o médico aperta a mão de Viktor Frankl e diz: o senhor me convenceu. Porque há momentos que nós sofremos, há momento que nós choramos a perda, há momento que nós aceitamos a partida daquela pessoa, mesmo que nós choramos. Não é uma obsessão, são lágrimas de saudade, são lágrimas que vai purificando o nosso espírito, lavando a alma, porque às vezes somos devedores de reencarnações passadas. Porque a vida é um momento, é um sopro. Nós não levamos nada desta vida, apenas a felicidade, o amor e o carinho que a gente deu e recebeu. Também vamos ver as 4 classificações das obsessões, de desencarnados contra desencarnados. Emmanuel, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 13, o Império Romano e seus desvios, ele vai nos mostrar que esses soldados, generais, orgulhosos dos seus trabalhos que realizavam, quando desencarnaram, com aquelas suas fardas materializadas, eles eram perseguidos, suas roupas eram rasgadas e eles ficavam ali se degladiando como fossem verdadeiros mendigos. As próprias guerras, desencarnações que está acontecendo. E também, por último, das classificações, das obsessões, de encarnado para encarnado, que somos nós. Quantos casos que a gente veja pela mídia aí aparecendo de feminicídio, de homens matando as suas esposas. Se não quer viver, não está dando certo, ele não aceita e depois
se tu não é minha, se tu não viverás comigo, não viverás com mais ninguém. Vamos ver uma obsessão há tempos atrás que aconteceu. Aquele grande comandante dos indígenas, o índio Galdino, aqui no Planalto, numa reunião que tinha, no outro dia havia aquela confraternização, aquela conferência novamente. Ele tinha que ficar para outro dia e ficou num lugar, num posto de gasolina, e eles tocaram fogo no índio Galdino, matando porque achavam que era um mendigo. Como mendigo também não fosse gente. Veja essa outra obsessão do Bernardo, aqui no Rio Grande do Sul, daquele menino que foi assassinado, porque a madrasta e o próprio pai queriam ficar com a herança que tinha ficado com o menino, que era da própria esposa que tinha já desencarnado, da própria mãe que tinha desencarnado. Então, a obsessão entre nós, o desentendimento, é muito grande essa obsessão entre nós, encarnados. Ou então, a obsessão sobre a sogra, só para descontrair um pouco. Diz que no Oriente Médio, quando um jovem casa e que a nora vai morar com a sogra, ela tem que ter um tratamento assim muito especial. E a sogra era daquelas assim que fazia jus à fama. E as duas não se bicavam. E quando chegou um determinado tempo, a nora vai numa farmácia e fala para o farmacêutico: olha, você tem que preparar um remédio, uma coisa, porque eu vou me tirar a minha vida, eu vou me suicidar, porque eu não aguento. E abre um livro e narra tudo. Aí diz o farmacêutico: você vai levar esse frasco. Todos os dias coloca uma gotinha no café, coloca uma gotinha no almoço. Durante 3 meses você tem que tratá-la. Ela vem, senão todo mundo desconfia. E aí ela vai ficar desencarnadinha. Dali a 2 meses aparece a nora lá, apavorada, pedindo um antídoto para aquele veneno. Porque ao momento que ela começou a tratar bem a sogra, começou a dar café, fazer almoço, a sogra começou a retribuir, se tornaram tão amiga, ela se tornou a minha melhor amiga. Eu não quero que ela morra. Aí o farmacêutico respondeu: não precisa fazer nada. Apenas eu dei um frasco de vitamina. E ela diz: por isso que eu vi que a minha sogra estava ficando mais gordinha. Quando a gente trata bem as pessoas, quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Então, são coisas que a gente tem que aos poucos ir corrigindo. Também no livro dos médiuns está ali os 3 tipos de obsessão. Obsessão simples é quando o espírito desencarnado e o espírito encarnado estão lado a lado. Ele está esperando uma brecha. Ao momento que o espírito desencarnado consegue uma brecha sobre o espírito encarnado, chama-se obsessão, fascinação. Mas ao momento que esse espírito desencarnado toma conta totalmente da mente do seu tutelado, chama-se uma obsessão, subjugação, que na era de Cristo chamava-se possessão. Então, vamos pegar um exemplo simples de uma obsessão simples. Alguém? Nós saímos de manhã para comprar um café e de repente nós chegamos irritados em casa. Aí os nossos familiares notaram que a pessoa estava irritada, não deram bola,
é que quando a pessoa foi, deu carona para um obsessor de alguém e trouxe para dentro de casa. Mas e ele pega e vai embora. Na fascinação é o mesmo exemplo. A pessoa chega em casa e alguém reclama, responde. A pessoa estava irritada, a outra pessoa ficou irritada também. Ali ele vai e traz mais obsessores e vai se tornando uma verdadeira obsessão até chegar a um caso de subjugação. E daí é necessário um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico e um tratamento espiritual através de um médium. Médium que está na codificação espírita e que lá nos hebreus era chamado de profeta e que lá na Grécia antiga era chamado de oráculos. Aquelas pessoas que se comunicavam com a outra parte física que é com os espíritos. Mas o que é médium? Médium que vem do latim, que significa meio de comunicação, meio de transporte do plano espiritual para esse nosso plano físico. Vamos fazer que do outro lado do plano extrafísico, que é o plano dos espíritos que desencarnaram, vamos um rio. E esse rio tem duas margens. Da outra parte, a parte extrafísica. Desse outro lado é a parte física. E o médium é essa ponte que vai interligar o mundo espiritual com o nosso mundo físico. Então esse médium ele precisa estar muito preparado, porque muitas vezes nos trabalhos mediúnicos eles chegam violentos, eles chegam arrogantes. Olha, eu não queria estar aqui. Eu sei que vocês têm mais conhecimento do que eu, mas muito cuidado comigo. Ele chega ameaçador. E o médium, com as suas palavras, vai o convencendo, e ao ponto que a espiritualidade em pouco tempo vai mostrando que ele fez de errado, ele se apavora e começa a amolecer o seu coração. É o bálsamo que estava faltando. E quando ele fala que ele veio à força, de fato, ele foi trazido para aquela casa espírita à força, porque ele precisa reencarnar. Mas há um momento que ele fez de errado em vidas passadas. Ele se comove e o médium acaba convencendo a se regenerar, a melhorar. É os trabalhos de desobsessão. Mas o médium também tem que estar muito preparado moralmente. Quando o espírito, numa casa mediúnica, pergunta: irmão, posso falar? Claro que pode. Você fala tanto em amor, fala tanto em caridade, fala tanto em perdão, por que não perdoou a sua esposa hoje de manhã, na hora do café? Veja, eles são trazidos. O médium espírita, ele já está sendo acompanhado pelo plano de luz. Ele precisa vir fazer a desobsessão na casa espírita. Ele precisa melhorar para poder reencarnar. Então, temos que estar preparados. Um médium trabalhando numa casa, ele via que tinha um rapaz que tinha muita desobsessão e morava no mesmo apartamento. E ele passa pela porta do rapaz e veja que o rapaz estava chorando. Isso é um caso de desobsessão. Já trabalhei o dia inteiro na casa espírita, nos trabalhos de evangelização, não vou me envolver, vou tirar um sono. Mas acabou sonhando, quando ele veja a ambulância, veja a polícia, ele tinha saltado pela janela e se suicidado. Às vezes nós somos chamados
para que aquele fato não aconteça. E aparecendo um jovem que se atirava no fogo, que se atirava na água, e que os discípulos de Jesus, quando desceram pela Cesareia de Filipe, e os discípulos de Jesus, atendendo aquele rapaz, nada puderam fazer. E quando Cristo chega, e que o Pai fala, os teus apóstolos não conseguiram. E desde quando esse jovem sofre, Deus de nascença, traga ele aqui. Ele sacode, ele vai brilhando os dentes, ele vai espumando pela boca, e de repente ele cai, ele fica adormecido, e aquela multidão diz, ele está morto. E Cristo responde, ele apenas está adormecido. De repente o rapaz fica bom, e o espírito imundo foi embora. Mas os apóstolos que estavam com o Cristo e que tinham recebido os poderes mediúnicos para curar os doentes, limpar os leprosos e expulsar os maus espíritos, naquele caso eles não conseguiram. E eles ficaram perplexos e perguntaram para o mestre, por que ele não conseguiu? E o mestre respondeu, é que esta casta de espírito só pode ser expelido pela oração e pelo jejum. A oração e jejum falada pelo Cristo significa nós estarmos com o nosso coração totalmente puro, sem ódio, sem rancor e sem mágoa, sem medo e sem inveja. Aquela pessoa chega na sua casa e diz, que linda é essa tua flor. E quando ela vai embora, a flor murcha e morre. Aquela outra pessoa diz, que lindo, que belo é esses teus passos, esses teus animais. E quando ela vai embora, morre. São obsessões de inveja. Se essa flor não é tua, também não será de ninguém. E aquela obsessão é tão forte que acaba morrendo. O medo, a obsessão do medo, medo de atravessar a rua, medo de fazer alguma coisa pelo seu semelhante, medo da morte. Mas a morte é uma coisa natural, é uma coisa que faz parte da nossa vida, desafiar o próprio medo. Na Segunda Guerra Mundial, houve esse conflito assim terrível. E quantas vezes a gente veja várias pessoas salvando milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial. A vida é um sopro, é uma passagem curta. A gente só leva daqui o amor que deu e recebeu. Portanto, a obsessão é que nem gotas que vai se tornando poças, que vai se tornando rios, que vai se tornando oceanos. Roguei aos teus discípulos que expelissem aquele mau espírito. E eles não conseguiram. A obsessão é combatida pelo bem, pela desobsessão. Nesse momento do nosso encerramento, já fechou o tempo? Dos fenômenos mediúnicos, que é um trabalho de consolação, de secar lágrimas, de praticar o bem,
nos tocas as emoções, a responsabilidade de um trabalho de acalento, de secar lágrimas, daqueles que falaram que estão na espiritualidade diante da nova realidade, porque a morte não existe. É que a morte é apenas a passagem diante de todas aquelas cenas extraordinárias há mais de 2000 anos, quando os discípulos de Jesus viajavam por aquelas estradas empoeiradas da Palestina, levando a mensagem nova, a mensagem que enxugava lágrimas, que acalentava os oprimidos e os obsediados. Naquele dia, na casa do caminho, do Evangelho de Jesus, quando as criaturas sobre as testemunhas das estrelas se falavam das questões do nosso Pai amado, do intercâmbio dos amigos espirituais, convidando os homens à renovação interior, à busca de melhores tempos, à busca do perdoar, à busca da indulgência, da proliferação do bem sobre a terra, da propagação. Hoje, nessa casa espírita, é a casa do caminho de ontem, é a casa nova, é a casa e a escola, aonde vamos colher o bem e plantar o amor sobre a terra. Muito obrigado a todos e que Deus ilumine a todos vocês. Agradecer o honroso convite que eu recebi do Tejão e agradecer a presença de vocês, dizendo muito obrigado a todos e que assim seja. Sim. Muito obrigada, senhor Antônio. Agradecemos então ao senhor Antônio por essa aula que nos deu hoje. Muito obrigada. Bom retorno ao senhor. Ok. Amanhã de manhã. Então, queridos irmãos, com o nosso pensamento elevado a Deus, Jesus em nossos corações, no começo pedimos por nós. Nesse momento, vamos pedir que essa luz que irradia das nossas corações vá até os nossos lares, levando paz, saúde para nossos familiares que lá ficaram, que vá até os hospitais, levando a cura para as pessoas que lá estão, conforto. Que essa luz que irradia daqui das nossas orações vá até os presídios, levando perdão, a resignação, o arrependimento. Que vá até as nossas crianças, que sejam iluminadas, cuidadas pela espiritualidade amiga, protegidas. E vamos agora então ficar o melhor possível em nossas cadeiras para receber o nosso passe coletivo. Cada um de nós nesse instante tem a seu lado um espírito desencarnado, que é o nosso anjo protetor, que vai efetuar o nosso passe. Pedimos então a espiritualidade amiga, ao nosso anjo protetor, que retire de nós, do nosso coração, qualquer rancor, qualquer mágoa, que saímos daqui mais leves, melhores de quando aqui chegamos, que encontremos aqui no nosso centro Kardec o nosso conforto para o nosso espírito, que no decorrer da semana sejamos mais fraternos, mais solidários, que nos entreguemos às nossas orações e à nossa fé em Jesus. E assim pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedimos que a espiritualidade amiga coloque nas aguinhas fluidos salutares para a matéria e o espírito das pessoas que as trouxeram. Coloque também na nossa caixinha de orações e que ali cada nome de encarnado
encarnado e desencarnado, receba cada um no seu merecimento. Assim seja. Agradecemos a todos e que tenhamos